Olá a todos! Hoje à noite vamos para um lugar um pouco diferente. Não para uma floresta, nem para uma estrada escura e tempestuosa, mas bem no coração de uma casa suburbana tranquila. Você sabe, daquelas com sebes bem cuidadas, pisos brilhantes e segredos enterrados mais fundo do que a fundação. E deixe-me dizer, você provavelmente não sobreviveria a isso se acontecesse com você. Não porque fosse sangrento ou barulhento, mas porque a traição, esse silêncio, penetra na sua pele e apodrece tudo de dentro para fora. Então, antes de se acomodar, reserve um momento para curtir o vídeo e se inscrever, mas só se você realmente gostar do que eu estou fazendo. Aqui, me diga nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí onde você está. Apague as luzes, talvez ligue um ventilador para fazer um ruído de fundo suave e vamos começar. A jornada desta noite começou com um vídeo. Apenas uma pequena mensagem simples no meu telefone. Uma que eu não esperava, e certamente não do tipo que faria um buraco na pequena ilusão silenciosa a qual eu me agarrava há anos. A tela acendeu. Era do Lucas, meu neto. Doce menino, quieto, sempre observando mais do que falando. Ele nunca causou problemas, não é o tipo. Quando vi o nome dele, sorri, esperando talvez um meme engraçado ou alguma foto borrada do cachorro. Em vez disso, era um vídeo. Apertei o play e, de repente, o chão sob a minha vida se abriu. Lá estava ela, Marcela, minha única filha, parada bem no centro daquela cozinha, impecável, a mesma que eu paguei. Bancadas de mármore que brilhavam como se pertencessem a uma revista sofisticada, luminárias italianas importadas no teto, tudo financiado por mim, quando ela não conseguia pagar as parcelas. Ela não viu Lucas filmando, muito ocupada aproveitando a adoração de seu pequeno círculo de amigos, os polidos e presunçosos, com quem eu nunca me importei muito. Ah, por favor, ela é um peso morto. A voz de Marcela soou aguda e descuidada. Uma risada a seguiu. Eles são amigos cruéis e irrefletidos. Quer dizer, o que ela faria se não tivesse morando aqui? Ela continuou, torcendo a adaga com cada sílaba. Ela é basicamente apenas uma convidada em seu túmulo nesse ponto. Mais risadas. Alguém, aquela mulher com a risada falsa, qual era o nome dela? Carla. Entrou na conversa. Bem, pelo menos você está fazendo a sua boa ação deixando ela ficar. Exatamente. Marcela sorriu. Eu pago por tudo, de qualquer maneira. Juro que por um segundo não consegui ouvir nada além do meu próprio pulso batendo forte nos ouvidos. As mentiras. Essas nem eram as que mais doíam. Era o jeito que elas dizia. A zombaria casual, como se eu não fosse nada mais do que uma relíquia juntando poeira no canto da vida perfeita dela. Ela não tinha ideia de como eu estava errada. Minha mão agarrou o balcão da cozinha para me firmar. O mármore parecia frio sob os meus dedos, um detalhe pelo qual eu paguei, é claro. Meu peito apertou, mas mantive o rosto inexpressivo. Calmo. Você aprende, depois de anos suficientes, a não deixar as emoções se espalharem. É assim que elas controlam você. Elas se alimentam do protesto, da dor e a transformam em munição. Salvei o vídeo. Coloquei-o silenciosamente em uma pasta privada. Não para confronto, ainda não, mas eu ia precisar dele. Respirando fundo, deixei meus olhos vagarem pela cozinha impecável. A geladeira elegante, os eletrodomésticos combinando e o lustre ridículo que Marcela insistiu que não podia pagar, mas que eu cobri, porque é um investimento. Mãe, meu dinheiro, meu nome na papelada, meu sacrifício. Mas, de repente, nada disso parecia meu. Não havia telas nos meus olhos, nem grito se alojado na minha garganta, só essa frieza crescente, pesada, se enrolando profundo dentro das minhas costelas. Algo havia mudado, como se uma porta no meu peito tivesse se fechado. Eu limpei as mãos, desliguei o telefone e caminhei em direção ao meu quarto. Não meu quarto. A suíte de hóspedes.
aquele cantinho que Marcela tão graciosamente me permitiu ter na casa. Meus passos eram lentos, deliberados, quase serenos. A tempestade já havia começado, mas dessa vez eu seria a única a guiá-la. Horas passaram, talvez mais. Eu sentei perto da janela, naquela suíte, olhando para o gramado bem cuidado, o mesmo que eu paguei paisagistas para reviver depois que Marcela não conseguia mais pagar por eles. Essa casa parecia perfeita. Pilares brancos, janelas altas, pisos polidos que refletiam o sol perfeitamente. Uma capa de revista ganhou vida, mas tudo foi construído com o meu sacrifício. 8 anos atrás, quando o casamento de Marcela desmoronou como um deck mal construído, ela veio até mim chorando, apertando as mãos, desesperada. Por favor, mãe, a Benca vai levar a casa, eu não posso. O Lucas, eu não sei o que fazer. Eu não hesitei. Saquei minhas sebências de aposentadoria, vendi meu pequeno apartamento, dei a ela a entrada para ficar com a casa e me mudei. Uma promessa sussurrada entre soluços. Será o seu lar também, mãe, sempre. Sempre. Essa palavra parece uma piada de mau gosto agora. O peso morto está prestes a subir. Na manhã seguinte, fiquei na pia da cozinha, lavando minha xícara de té, observando a luz do sol se espalhar pelo chão, pensando naquele vídeo como se tivesse em looping atrás dos meus olhos. Marcela passou rapidamente, de salto alto, clicando no telefone como sempre, alguma ligação bisneira ou provavelmente dando ordens à assistente ou encantando algum investidor. Ela pausou longo o suficiente para lançar um sorriso distraído na minha direção. Bom dia, mãe, disse levemente, sem esperar resposta. Eu fiquei quieta, secando as mãos no pano de prato, observando ela desaparecer no corredor. Lucas sentou no balcão do café da manhã, cabeça inclinada sob os efones de ouvido, com o cereal pendurado no moletom. Seus olhos se moveram para encontrar os meus, cautelosos, mas quentes. Obrigada por enviar o vídeo, sussurrei suavemente, só o bastante para ele ouvir. Suas bochechas coraram um pouco. Ele deu de ombros. Imaginei que você devia saber. Uma pausa, então mais silencioso. Desculpe. Não seja. Sorri de verdade dessa vez. Você fez a coisa certa. Depois que Lucas saiu para a escola, levei meu café para o pequeno solário. Estava quieto lá, meu santuário, se é que se pode chamar assim um canto da casa que não é meu. Sentei por um longo tempo, bebendo, pensando lentamente, sem entrar em pânico. Aquela parte ansiosa de mim, sempre tentando agradar, estava quieta agora, como se tivesse feito as malas e partido durante a noite. Uma batida na porta me assustou. Não a porta da frente, mas a lateral, a única que a Margarida usava. Margarida estava bem. Se você já teve uma daquelas amigas que é metade senhora da igreja, metade detetive particular, você entende. Ela conseguia sentir quando algo estava errado, mesmo quando eu vestia meu melhor, tá tudo bem. Ela entrou, colocando um recipiente de muffins cuidadosamente embrulhados numa toalha. Assei muitos de novo, explicou. Os olhos dela se estreitaram levemente enquanto me observava. Você tá bem? Parece pensativa. Só cansada. Eu disse automaticamente, mas minha voz tremeu na palavra, me traindo. Ela me lançou aquele olhar, aquele que diz, eu sei melhor. Sentamos, chá, muffin fatiado, e eventualmente as palavras saíram. Não todas, mas o suficiente. O vídeo, as coisas que Marcela disse, quanto tempo isso vinha se acumulando, o apagador lento e constante de tudo que eu fiz, quem eu sou. Os lábios de Margarida se pressionaram numa linha fina. Você fez mais do que a maioria das mães jamais faria, disse suavemente. 8 anos pagando por aquela casa, deixando-a reescrever a história, como se você fosse um fardo. Eu exalei, os dedos se curvando em torno da xícara de chá quente. Pensei que valeria a pena manter o pedaço.
Ela inclinou a cabeça para o preço. É isso. Não foi um grande momento, foram os pequenos. O jeito que Marcela se esquivava da gratidão, os comentários indiretos sobre eu me adaptar à aposentadoria, a expectativa de que eu ficaria quieta, continuaria financiando a vida dela, mas desapareceria silenciosamente no fundo. E eu deixei acontecer porque era mais fácil, porque eu queria acreditar que ela mudaria de ideia. Mas ontem à noite, aquele vídeo acabou com a ilusão. Margarida se inclinou, voz baixa, mas firme. Você já fez mais do que a maioria das mães jamais faria. Talvez seja a hora de que ela aprenda como é ficar sozinha. Suas palavras se fixaram nos meus ossos, pesadas, mas não incômodas, mais como uma armadura. Mais tarde naquela tarde, me encontrava no centro comunitário dobrando roupas para a campanha de caridade da igreja. O zumbido familiar de vozes, o barulho das caixas de doação, isso me deixou de castigo. Engraçado, não é? O lugar onde as pessoas vão para se sentirem úteis. Enquanto dobrava as jaquetas e separava cachecóis, pensava em tudo que eu fiz por Marcela, a aposentadoria, o apartamento que resgatei, as parcelas da hipoteca que cobri mês após mês, ano após ano. E tudo para ser reduzida a peso morto nos olhos da minha filha, para ser um acessório tolerado numa casa que eu não economizei. Mas a resolução dentro de mim fervia, baixa e constante, como a primeira brasa brilhante de um fogo esperando para pegar. Naquela noite, o jantar foi silencioso. Lucas na casa de uma amiga. Só eu e Marcela na longa mesa de jantar polida. A que eu comprei, é claro. Ela tomou goles de vinho, girando a taça como se estivesse ensaiando para um jantar elegante. Então começou, com voz leve, casual, mas ensaiada. Decidimos fazer uma pequena reunião no próximo fim de semana. Alguns dos meus contatos comerciais e seus cônjuges. Balancei a cabeça, neutra. Isso parece adorável. Ela se inclinou para frente e o sorriso se estreitando um pouco. É sofisticado, você sabe como essas pessoas são. Tudo tem que ser perfeito. Então, seus olhos se afastaram por um instante, mas logo voltaram, calculando. Acho que é melhor você ficar na sua suíte durante a festa. As palavras cortaram mais fundo do que qualquer insulto poderia ter feito. Meu rosto ficou branco, mas anos de prática mantiveram minhas mãos firmes no colo e minha voz uniforme. É claro. Um alívio suavizou suas feições, como se minha silenciosa concordância fosse esperada. Eu sabia que você entenderia. Ela levantou o copo. Essas pessoas podem ser tão críticas. Eu não quero ninguém fazendo suposições sobre nossa situação. Nossa situação. No que eu havia me tornado? Uma situação. Fiquei sentada mais um momento, absorvendo suas palavras, deixando-as penetrar naquele aço crescente dentro de mim. Ela falava sobre fornecedores e harmonizações de vinhos, completamente alheia ao furacão silencioso que se formava na cadeira em frente a ela. Quando ela finalmente parou de falar, me levantei. Se você me der licença, vou para o meu quarto. Ela sorriu brilhante como se dispensasse um convidado. Obrigada por ser tão compreensiva. Saí para o quarto com passos firmes, o coração quieto e focado. Ela acreditava estar no controle, que eu era potente, que meu silêncio era submissão. Ela não tinha ideia. Na manhã seguinte, aquela pequena conversa no jantar ficou na minha mente. Acordei antes do nascer do sol. A casa ainda estava quieta. Aquele tipo de silêncio pesado, como a calmaria antes da tempestade. Marcela já tinha ido embora quando eu saí da minha suíte, provavelmente para encontrar o buffet ou talvez o florista.
Ela tinha aquela festa em mente, obcecada por cada detalhe, como se fosse um evento real que definiria toda a sua existência. Tudo bem para mim. Eu tinha meus próprios planos se formando. No meio da manhã, estava em frente a um pequeno escritório de advocacia, simples, escondido entre uma loja de alfaiataria e uma padaria na Rua das Palmeiras. A placa de bronze ao lado da porta dizia Escritório de Advocacia de João Almeida. Não era grande, mas era respeitável. Exatamente o que eu precisava. A recepcionista, uma jovem gentil, com olhos cansados e um sorriso cúmplice, me conduziu para dentro. O senhor João se levantou quando eu entrei, estendendo a mão. Senhora Maria, que bom vê-la novamente. Apertei sua mão com firmeza, confiante. Obrigada por reservar o tempo, é claro. Ele gesticulou para a cadeira em frente à mesa. Você parecia determinada ao telefone. Dei um pequeno sorriso seco. Essa é uma maneira de dizer. O quarto cheirava levemente a papel velho e óleo de limão, e o tic-tac do relógio de parede pontuava o silêncio enquanto eu explicava o que eu queria. Um fundo fiduciário irrevogável, controle total sobre os meus bens, minhas contas, a casa, tudo transferido legalmente, além do alcance de Marcela. O senhor João ouviu sem interromper. Sua expressão era ilegível, mais atenta. Finalmente ele acendiu. Você já pensou bastante nisso. E sua filha? Ela não sabe. Interrompi, com voz calma, mas firme. E não precisa saber. Ele bateu a caneta contra o bloco de notas, considerando. Vou precisar preparar a papelada, transferir os títulos, revisar seu testamento, mover quaisquer ativos líquidos. Vamos fazer isso. Um breve sorriso puxou o canto da boca dele. Entendi. E seu neto, você quer que ele seja incluído? Hesitei por um instante, pensando nos olhos suaves de Lucas, no jeito que a voz dele vacilou quando me enviou aquele vídeo. Ele ainda era jovem, vivendo sob a sombra dela, mas já tinha visto através disso. Isso contava para alguma coisa. Sim, disse, mas com condições. Ele herda aos 25 anos. Até lá, supervisão total. O senhor João rabiscou notas, acenando, prudente. Assinei os formulários iniciais, a mão firme, a caneta deslizando pelo papel, como o traço final de uma pintura há muito tempo atrasada. No momento em que saí do escritório, o primeiro baú, uma peça, tinha sido movida. A caminhada para casa foi rápida. O ar do outono beliscou minhas bochechas, mas eu mal percebi. Minha mente zumbia com uma satisfação silenciosa, do tipo que vem quando você finalmente para de jogar na defesa e começa a construir seu próprio ataque. Marcela estava na sala de estar quando voltei, descansando no sofá, telefone pressionado contra o ouvido, discursando sobre arranjos de flores e esquemas de cores. Sua voz cantava com aquele charme polido e praticado no que eu costumava acreditar. Agora, ele se classificava como unhas em vidro. Ela nem olhou para mim enquanto eu subia as escadas. Bom, deixe ela ficar distraída na minha suíte. Tirei o velho cofre do chão do armário, estava pesado com documentos, escrituras, recibos, extratos financeiros, todos meticulosamente organizados ao longo dos anos, prova de cada centavo que investi nesta casa. Prova que ela nunca pensou que eu guardava. Folheios. A evidência de uma vida inteira de sacrifício. Não era raiva que queimava em mim agora. Era clareza. Marcela pensava que eu era fraca porque ficava quieta, porque nunca fazia cena, porque não agitava minhas contribuições como uma bandeira. Mas silêncio não é fraqueza, é estratégia. Os próximos dias passaram em ritmo cuidadoso. Eu desempenhei meu papel, a mãe quieta e agradável, convenientemente invisível sempre que Marcela precisava que eu estivesse. Enquanto isso, o senhor João trabalhava rapidamente.
Os papéis do fundo foram elaborados, títulos transferidos, contas garantidas. Marcela não percebeu, estava muito ocupada orquestrando seu grande evento. Na manhã de sexta-feira, parei na comunidade de aposentados, na Avenida das Acácias. Eles tinham jardins lá, uns de verdade, com lavanda, pétalas e rosas que realmente cheiravam a algo, não como os arranjos de plástico perfeitos que Marcela desfilava pela casa. O gerente do apartamento me deu um tour pequeno, mas tranquilo. A luz do sol entrava pelas janelas largas e o zumbido da vida parecia diferente lá, mais suave, mais gentil. Assinei o contrato sem hesitar. Liberdade em tinta preta e elegante. Quando voltei para casa, Marcela estava andando de um lado para o outro na cozinha, estresse gravado em suas feições. O buffet cancelou. Ela estalou no telefone, dedos tamborilando contra o balcão de mármore. Encontre outra pessoa, eu não me importo quanto custe. Ela me viu na porta, forçou um sorriso frágil. Oi, mãe, murmurou. Então se virou. Observei-a por um longo momento, vendo o pânico ferver sob o esmalte. Ela estava tão acostumada a ficar de pé na fundação que eu construí, que nem percebeu as rachaduras se formando sob ela. Deixe-a se espalhar. Mais tarde, naquela noite, sentei-me perto da janela da minha suíte observando as sombras se estenderem pelo gramado. Pensei em todos os anos que passei remendando aquelas rachaduras para ela, pagando contas, consertando problemas, engolindo insultos em nome da paz. Mas paz construída na borracha não é paz de jeito nenhum, é rendição. Não mais. Os papéis foram assinados, a confiança era real, minha saída estava planejada. Marcela acreditava que era dona da história, que eu era apenas uma nota de rodapé na vida polida e organizada. Mas cada documento cuidadosamente escondido, cada movimento estratégico silencioso que eu fazia, era um novo capítulo que ela nunca viu chegando. A tempestade estava se formando, mas dessa vez eu não estava presa nela, eu estava dirigindo. A casa estava estranhamente silenciosa. Na manhã seguinte, eu podia ouvir o zumbido franco da geladeira na cozinha e o chilrear ocasional dos pássaros para além do jardim. Mas por dentro, apenas silêncio. Sem saltos batendo, sem ordens ríspidas, sem latidos no corredor. Marcela tinha saído cedo, provavelmente lutando para salvar seu precioso jantar, agora que o buffet havia desistido. Eu me movi pela casa deliberadamente, meus passos suaves contra o piso de madeira que eu havia restaurado após o divórcio dela, os mesmos que ela orgulhosamente exibia para as amigas, alegando que ela havia reformado o espaço sozinha. A ironia nunca deixava de ser divertida. No meio da manhã, eu estava na pequena sala solar tomando meu chá, observando um carro preto e elegante entrar na garagem. Não era um carro que eu reconhecia. Momentos depois, um homem bem vestido saiu, de terno, alto e caro, pasta de couro na mão. Só os sapatos provavelmente custavam mais do que o meu primeiro carro. Ele se aproximou da porta da frente, parando apenas para verificar o nome na caixa de mensagens. Maria. Ainda meu nome, ainda minha casa. Esperei, ouvindo a batida firme ecoar pelo corredor da frente. Marcela não estava em casa, então eu atendi. Os olhos do homem passaram por mim, avaliando. Não desdenhosos, apenas curiosos. Senhora Maria? Voz dele soltou mais suave, profissional. Sou Ricardo Silva, sua filha me pediu para deixar alguns documentos. Eu não pisquei. É claro. Ele entrou, olhando brevemente para a grande escadaria, o teto alto, o piso imaculado. Sua expressão permaneceu perfeitamente neutra, mas eu já tinha visto aquele olhar antes. Pessoas calculistas sempre me subestimaram nesta casa, mas nunca subestimaram a casa em si. Ele me entregou um envelope grosso e pesado com papelada. Marcela mencionou que você revisaria isso e nos devolveria, disse ele suavemente.
Não abri imediatamente. Eram os rascunhos finais para a transferência de propriedade da casa. Documentos de procuração, alguns acordos financeiros, listou ele como quem lê uma lista de compras. Deixei um pequeno sorriso ilegível tocar meus lábios, pronta para assinar. Imagine, sim, senhora, só uma formalidade mesmo, é claro. Eu ecoei, aceitando o envelope. Obrigada, senhor Ricardo, vou dar uma olhada. Ele hesitou, sentindo algo. Talvez o tom tranquilo na minha voz, talvez o modo como não me apressei para abrir os documentos, não tremi de nervosismo como ele esperava. Bom dia, Dona Maria, disse ele ao sair. Você também. Assim que a porta se fechou atrás dele, carreguei o envelope para minha suíte, coloquei-o delicadamente na mesa e exalei previsivelmente tudo aquilo. Marcela estava empurrando mais rápido agora. As rachaduras no desempenho dela aumentavam, e o desespero sempre acelera a imprudência. Abri o envelope, espalhando os documentos sobre a mesa. Transferência de propriedade da casa, as contas, até mesmo as diretivas de saúde enterradas no fundo da pilha. Minha assinatura Brau já rolada ordenadamente nas linhas apropriadas. Os únicos espaços em branco eram meus. A audácia ainda tinha o poder de me fazer sorrir. Não era ousadia, era direito disfarçado de inevitabilidade. Juntei os papéis numa pilha organizada e guardei no cofre, junto com todo o resto: provas, evidências, munição. Mais tarde naquela tarde, conheci Lucas na escola dele. Era dia de reunião de pais e professores, e, apesar das circunstâncias, mantive minha promessa. Marcela estava convenientemente muito ocupada, mas eu apareci, quieta, constante, presente. Os professores o elogiaram como sempre, brilhante, respeitoso, reservado, mas atencioso. Observei-o do outro lado da sala, notando o jeito quieto como ele se sentava, absorvendo tudo ao redor. Não era rápido para falar, mas perspicaz quando falava. Ele gostava muito de mim, mais do que eu jamais percebi. Sentamos do lado de fora, em um banco sobre um velho bordo. As folhas de outono se espalhavam a nossos pés. Obrigado por vir, vovó, disse ele com voz suave, claro. Eu respondi, tirando uma folha de seu ombro. Ele hesitou, olhou para baixo. Fez? Perguntei. Fiz, confirmou. Você pegou os papéis do advogado? Parei, surpresa com a consciência dele. Como você sabe sobre isso? Eu ouvi minha mãe no telefone. Ela estava se gabando de como finalmente estava quase pronto. Como você assinaria sem nem perceber o que significava? Uma calma fria tomou conta de mim. E o que você acha que isso significa? Perguntei. Ele olhou para cima, olhos claros e firmes. Significa que ela pensa que você é fraca. Exalei lentamente, sentindo a picada da verdade, afiada e limpa. E você não é, disse ele, firme. Eu te enviei aquele vídeo porque eu sei melhor. Coloquei uma mão sobre a dele. Você fez a coisa certa, Lucas. Você sempre tem uma escolha. Lembre-se disso. Ficamos sentados em silêncio por um tempo, as folhas estalando suavemente sob os pés, o vento trazendo um leve frio pelo ar. Mais tarde naquela noite, de volta para casa, preparei o jantar silenciosamente, enquanto Marcela invadia a cozinha, mal me reconhecendo. O estresse da festa estava aumentando, mas por baixo disso havia algo mais. Ela podia sentir a mudança. Não entendia ainda, mas sentia. Durante o jantar, sua frustração finalmente transbordou. Estou ficando cansada de ter que lidar com tudo, ela estalou, esfaqueando a salada. A hipoteca, as contas, os impostos sobre a propriedade, além do planejamento. Nessa festa, tomei meu chá impassível. Engraçado, pensei. Eu achei que estava lidando com tudo isso. Ela congelou, olhos estreitando. Bem, agora é minha responsabilidade, não é isso que você queria? Ela piscou momentaneamente, presa em sua própria armadilha. Sua voz suavizou, falsa doçura cobrindo as palavras. Eu só pensei que éramos parceiras, sabe? Lidando com as coisas juntas.
Deixei o silêncio se estender. É claro, querida, respondi, finalmente me levantando da mesa. Parceiras. Seu alívio era palpável, mas quando me virei, sorri para mim mesma. A única coisa em que éramos parceiras agora era sua queda. Na manhã seguinte, carregava uma nitidez no ar que só vem com os primeiros sussurros do outono. A luz do sol entrava pelas janelas altas, lançando longas listras dourados nos pisos de madeira. Ela tinha saído novamente, para outra reunião com o planejador de eventos, outra crise floral de última hora para resolver, outra aparência para polir, para o jantar, que começava a se desfazer sob seu sorriso cuidadosamente ensaiado. Levei Nel chá para o jardim, aquele que passei incontáveis fins de semana cuidando da poda, replantando após tempestades, cuidando depois que paisagistas descuidados pisotearam tudo. Lá, entre as hortênsias murchas e os teimosos malmequeres agarrados à estação, peguei meu telefone. As mensagens estavam lá, empilhadas ordenadamente, como pequenos avisos. 3 chamadas perdidas do escritório de Ricardo Silva, 2 mensagens de voz de Marcela. Sua voz açucarada, intensa. Mãe, nós realmente precisamos finalizar esses papéis. É apenas uma formalidade, você sabe. Posso passar aí esta tarde, se isso tornar mais fácil. Sorri fracamente, polegar pairando sobre o botão de apagar. Ela estava lutando. Deixei as mensagens por enquanto, como evidência, os pequenos fios se apertando num laço. Mais tarde, naquela tarde, visitei o escritório do Sr. João Almeida novamente. Dessa vez, trouxe os papéis fechados, intocados e totalmente irrelevantes agora que o fundo estava ativo e irrefutável. Ele os folheou brevemente, sobrancelha arqueada nas assinaturas já perfeitamente no lugar de Marcela Silva. Até uma linha de notário pré-preenchida com um nome suspeitamente familiar. Eles estavam planejando falsificar seu consentimento, disse ele, claramente. Ainda podem, respondi calmamente. Seus olhos encontraram os meus, algo acheado brilhando por trás da calma acadêmica. Mas não podem tocar a casa agora, ou minhas contas, ou minhas decisões médicas, ou qualquer outra coisa que esperam absorver. Um sorriso raro curvou seus lábios. Dona Maria, eu quase sinto pena deles. Quase. Eu ecoei meu próprio sorriso fino e firme enquanto me preparava para sair. Ele me entregou uma pasta preta e elegante. Cópias de todos os documentos protegendo minha propriedade, meus bens, minha liberdade. Coloquei na bolsa, o peso estranhamente confortante. Quando voltei para casa, Marcela andava de um lado para o outro na cozinha, telefone pressionado contra a orelha, irritação gravada em suas feições. Não me importo com o que o buffet diz, conserte isso. Ela retrucou, girando na minha direção. Quando eu entrei, seus olhos suavizaram instantaneamente, a preocupação praticada se encaixando. Oh, mãe, você foi ao seu clube do livro esta manhã? Deixei a mentira pairar no ar, agradável e conveniente, algo assim. Ela sorriu, aliviada pela minha passividade, e lançou-se em um monólogo sobre logística da festa, mapas de assentos, harmonizações de vinhos, quais vizinhos tinham confirmado presença, quais não. Eu ouvia, acenando ocasionalmente, enquanto lá dentro saboreava a mudança silenciosa no poder sobre a superfície. Quando ela finalmente parou para tomar seu café, falei: Você falou com o Sr. Ricardo hoje? Os olhos dela voltaram para mim, surpresa mal mascarada. Oh, eu acho que ele tentou ligar porque me deixou algumas mensagens. Disse simplesmente. Parece que ele está ansioso para finalizar aqueles papéis. O sorriso dela se apertou. Bem, sim, mas não tem pressa, certo? São apenas formalidades. Eu assenti. Claro, apenas formalidades. Ela exalou, visivelmente aliviada, completamente inconsciente de que eu já tinha desvendado cada fio do plano dela. Naquela noite, entrei no quarto de Lucas depois do jantar. Ele estava sentado na mesa, esboçando calmamente, um velho hábito seu que Marcela nunca encorajou, mas que eu sempre adorei. Tem um minuto? Eu perguntei suavemente. Ele olhou para cima,
os olhos brilhando. Sim. Sentei ao lado dele, observando seu lápis deslizar pela página, sombreando os contornos de uma árvore robusta e profundamente enraizada. Preciso que você esteja preparado. Comecei cautelosamente. Sua mãe vai ter dificuldades quando tudo isso acontecer. Seu lápis parou no meio do traço. Por causa da confiança? Porque ela construiu a vida dela na ilusão de controle? Corrigi gentilmente. E essa ilusão está prestes a ruir. Ele assentiu lentamente, absorvendo o peso daquilo. Você não fez nada de errado, Lucas. Você viu a verdade e agiu com gentileza e coragem. Seu maxilar endureceu com aquela determinação silenciosa que eu admirava, estampada em seu rosto jovem. Ela não me controla. Não, concordei. Ela não. Ficamos sentados em silêncio por um momento. A casa ao nosso redor zumbia com uma decepção silenciosa e os tênues acordes da voz de Marcela, vindo da sala de estar, ainda orquestrando sua grande exibição. Mas por baixo de tudo isso, eu podia sentir a fundação mudando, constante, inevitável, imparável. E logo ela sentiria isso também. 2 dias depois, a primeira rachadura visível finalmente apareceu, e não foi sutil. Eu estava na cozinha, preparando chá, quando Marcela entrou furiosamente pela porta da frente, batendo-a com força suficiente para sacudir o espelho antigo do hall. Seus saltos estalavam no chão de mármore, cada passo afiado e irregular, como a sua respiração. Fiquei perto do fogão mexendo mel no meu chá como se nada de anormal estivesse acontecendo. Mãe, sua voz estava tensa, desgastada nas bordas. Você tem ignorado o Sr. Ricardo. Eu me virei lentamente, deixando o vapor da minha xícara girar preguiçosamente no ar entre nós. Eu não diria ignorando, apenas não entretendo os pedidos dele. Seus olhos brilharam. Você tem alguma ideia de quão sério isso é? Esses papéis não significam eu terminei para ela. Meu tom calmo, quase indulgente. Porque a casa, as contas, tudo está garantido irrevogavelmente. Ela congelou, a cor sumindo do rosto enquanto as palavras se acomodavam entre nós como um peso. O que você quer dizer com garantido? A voz falhou levemente. Quero dizer, querida, você não tem acesso. Não agora. Nunca mais. Ela abriu a boca, mas as palavras emaranhadas caíram por um momento. O silêncio se estendeu por um longo tempo entre nós. Eu podia vê-la lutando internamente, percorrendo listas mentais de advogados, brechas, telefonemas desesperados para Ricardo Silva. Isso não levaria a lugar nenhum. Como você pôde? Ela começou, mas eu levantei a mão para silenciá-la. Passei anos financiando sua vida, Marcela. Silenciosamente, sem reclamar, mas em algum momento do caminho, você confundiu meu silêncio com permissão, meu amor com fraqueza. Ela piscou rapidamente, sua compostura escorregando como um lenço mal preso. Você tem alguma ideia do tipo de bagunça que isso cria? A peça, a hipoteca, a mensalidade do Lucas. A mensalidade do Lucas está coberta. Interrompi friamente. A casa, entretanto? Bem, essa é a sua bagunça agora. Seus lábios se separaram, mas pela primeira vez não houve nenhuma manipulação suave. Seguiu apenas um silêncio cru e atordoado. Ela recuou um passo, sua mão bem cuidada roçando a bancada de granito, a mesma que ela se gabava nos brunches, alegando que era tudo parte do seu sucesso arduamente conquistado. Pela primeira vez, ela parecia pequena naquela casa. As paredes que antes ecoavam sua falsa confiança, agora pareciam se inclinar sobre ela, carregadas de verdades inconvenientes. Eu preciso de um pouco de ar, murmurou, agarrando a bolsa com as mãos trêmulas antes de desaparecer pela porta. Eu fiquei ali por um longo tempo depois de tomar meu chá, enquanto a casa se acomodava ao meu redor. O aroma de camomila subia suave e firme, me ancorando naquele momento. Eu não estava com medo do que viria a seguir, eu estava pronta. Naquela noite, Lucas me encontrou no jardim, ajoelhado ao lado das hortênsias. Vovó, disse calmamente, agachando-se ao meu lado,
Eu ouvi. Olhei para ele, a preocupação estampada no rosto jovem. Você fez a coisa certa, adicionou, quase como se precisasse de segurança tanto quanto eu. Eu sei, disse simplesmente. Mas vai piorar antes de melhorar. Ele assentiu, puxando as ervas daninhas ao lado das flores. Trabalhamos em silêncio por um tempo. O crepúsculo se instalava no quintal, as cigarras zumbiam baixo. Estava tranquilo pela primeira vez em anos. Mais tarde naquela noite, fiquei acordada na cama, escutando o zumbido suave do ventilador de teto acima de mim. Meu telefone vibrou com novas mensagens, a voz de Marcela frenética e cortante, implorando e ameaçando em igual medida. Eu não respondi. Em vez disso, escutei a casa silenciosa, a casa que eu havia salvo, a casa que não parecia mais um fardo me pressionando. A fundação tinha mudado, as paredes tinham resistido, e agora era a vez dela sentir o peso das consequências. A manhã seguinte chegou com uma calma assustadora, como aquela quietude antes de uma tempestade de verão romper o céu. Preparei meu chá, cortei alguns morangos para o café da manhã e sentei perto da janela da minha suíte, meu cantinho, como Marcela costumava chamar com graça. A casa além do vidro parecia perfeita, as cercas aparadas, a varanda imaculada, a calçada da frente varrida e limpa. Mas por baixo de todo aquele esmalte, rachaduras se espalhavam pontualmente. Às 9 horas da manhã, a porta da frente se abriu. Eu não precisei olhar para saber quem era. A voz de Marcela flutuou pelo corredor. Precisamos conversar. Tomei um gole do meu chá e deixei ela vir até mim. Um momento depois, ela apareceu na porta, braços cruzados, óculos de sol empoleirados como uma armadura sobre os olhos. Temos um problema sério. Levantei uma sobrancelha, dobrando o jornal no meu colo. Imagino que sim. O banco ligou de novo? Ela tirou os óculos de sol, jogando-os na minha mesa lateral com o drama ensaiado. A hipoteca está atrasada, as prestações do carro estão canceladas e eles sinalizaram a conta para revisão. Eles estão ameaçando execução hipotecária. Mãe, você entende o que isso significa? Tomei outro gole de chá, saboreando o calor. Significa que eles finalmente falaram com você e não comigo. Sua mandíbula cerrou. Isso não tem graça. Eu não estou rindo. Por um instante, seus olhos percorreram a sala, procurando algum fio para puxar, algum ponto fraco, mas não havia nada exposto. Você não pode simplesmente ir embora disso, ela tentou, a voz vacilando nas bordas. Você não pode simplesmente despejar essa bagunça em mim. Marcela, disse suavemente, isso não é uma bagunça. Seus lábios se separaram, a indignação crescendo, mas antes que ela pudesse falar, outra voz soou do corredor. Mãe! Lucas estava lá, mochila pendurada em um ombro, nos observando com olhos cansados. Marcela se endireitou, forçando um sorriso frágil. Está tudo bem, querido. Vovó e eu estamos apenas resolvendo algumas coisas adultas. Seu olhar se voltou para mim, lendo entre as linhas. Eu dei a ele o menor aceno, e seus ombros relaxaram quando ele saiu para a escola. Eu me virei para Marcela. Eu resolvi coisas adultas para você por 8 anos. Agora é sua vez. O pânico ondulou sobre sua compostura forçada. Você não entende o quão complicado isso é, ela sibilou, se aproximando. A festa, os investidores, meu negócio depende das aparências. Seu negócio depende das minhas economias, corrigi. Ou pelo menos costumava depender. Seu rosto se torceu, a máscara escorregando por apenas 1 segundo. Eu fiz arranjos, adicionei, antes que ela pudesse responder. Questões legais. Tudo o que eu possuo está protegido agora. E Lucas? Bem, ele não é tão cego quanto você pensa.
Pela primeira vez, ela olhou genuinamente atordoada. Você contou a ele? Perguntou, a voz embargada. Você o envenenou contra mim? Balancei a cabeça. Não, Marcela. Você fez isso. Seus olhos brilharam, mas nenhuma lágrima caiu. Não era tristeza. Era medo. Medo de perder a rede de segurança que ela enrolou em si mesma como um lenço de seda, orgulhosa demais para admitir que sempre foi minha. Você vai se arrepender disso, sussurrou finalmente. Quando estiver velha e sozinha, quando precisar de alguém e não tiver mais ninguém. Fiquei alisando meu suéter. Minha voz estava tão firme quanto minhas mãos. Melhor sozinha do que mal usada, eu disse suavemente. A boca dela se abriu, mas as palavras nunca saíram. Ela se virou, os saltos estalando com raiva pelo corredor, e desapareceu no andar de cima. Soltei um suspiro lento e voltei para o meu chá lá fora. As nuvens se espessaram, cinzentas e pesadas. A tempestade não estava longe agora, e pela primeira vez eu não tive medo de me molhar. A tempestade estourou naquela noite. A chuva batia forte nas janelas, como um aviso furioso, do tipo que sacode os ossos e se recusa a ser ignorado. Fiquei perto da minha janela, observando lençóis d'água borrando as sebes bem cuidadas e a varanda limpa. Dona Maria estava tão orgulhosa. É engraçado como a natureza não se importa com o quão polida é a fachada. Ela descasca tudo, eventualmente. Uma batida forte na minha porta interrompeu o som da chuva. Mãe! Sua voz abafada, mas afiada como sempre. Não respondi imediatamente. Deixei ela bater novamente. Finalmente, abri a porta. Marcela ficou ali, encharcada da cabeça aos pés, o cabelo grudado no rosto, a blusa completamente molhada. Ela claramente estava do lado de fora. Se saiu furiosa para causar impacto ou se atendeu a uma ligação no pátio, não perguntei. Preciso que você conserte isso, ela retrucou, entrando sem esperar permissão. Fiquei perto da porta, braços cruzados. Calma. Consertar o que exatamente? Seus olhos brilharam. A casa, a hipoteca, tudo. Você não pode simplesmente desaparecer financeiramente e esperar que eu limpe a bagunça. Arqueei uma sobrancelha. Acredito que é exatamente isso que você tem feito comigo há anos. Não distorça as coisas, ela retrucou. Você sempre fez parte disso, sempre financiou isso. Sim, eu fiz. Terminei, com voz firme. Ela andava de um lado para o outro na pequena sala de estar, gotas de chuva pingando no chão polido. A frustração dela era tangível. Seu mundo cuidadosamente administrado estava se desfazendo pelas bordas. Falei com o banco, admitiu em voz baixa. Disseram que os pagamentos pararam semanas atrás. Eu assenti. Também mencionaram um fundo fiduciário. Seu olhar se fixou no meu com uma confiança irrevogável. O nome não é meu, não é do Lucas. Uma respiração lenta encheu meus pulmões, então ela finalmente me alcançou. Isso está correto, eu disse simplesmente. O choque no rosto dela durou apenas um instante, antes de se transformar em algo mais frio. Você estava planejando isso o tempo todo? Eu estou pensando. Não. Marcela protegeu os ombros tensos. Eu não respondi imediatamente. Atravessei a sala e peguei uma pequena pasta da minha mesa, aquela que o Sr. João havia me dado semanas atrás, com calma final, e a entreguei a ela. Lá dentro estavam os documentos legais, a papelada do fundo, a transferência de ativos, o aviso oficial de sua remoção de qualquer reivindicação sobre a minha propriedade. Ela folheou as páginas, a cor esvaindo das bochechas a cada linha. Você foi a um advogado pelas minhas costas? Ela sussurrou, horror enrolando a voz. Você foi aos seus amigos pelas minhas costas? Eu a lembrei. Me chamou de peso morto,
Planejou espremer até o último centavo de mim enquanto eu ficava presa nessa pequena suíte generosa. Sua boca ficou aberta em protesto, mas nenhuma palavra saiu. Eu disse baixinho: "Você fez suas escolhas, Marcela. Eu fiz a minha." Por um longo momento, o único som era a chuva batendo contra o vidro. Finalmente, as mãos dela caíram para os lados, a pasta esquecida. "Você acha que isso te torna poderosa?" Ela perguntou, a voz tremendo de raiva ou medo, eu não saberia dizer. "O que você pensa? Me cortando, me humilhando, isso é vitória?" Inclinei a cabeça, considerando. "Não", disse baixinho, "é sobrevivência." Ela saiu furiosa, sem outra palavra, batendo a porta atrás dela. Fiquei perto da janela muito tempo depois, observando a tempestade passar pela casa, a verdadeira tempestade que ainda estava se formando dentro daquelas paredes. Mas eu estava pronta para isso agora. Na manhã seguinte, a casa parecia mais pesada. Os passos de Marcela ecoavam pelo corredor como tiros agudos, propositais, mais altos do que precisavam ser, o tipo de performance feita para uma plateia, exceto que eu não estava mais brincando. Ela batia nos armários da cozinha, gritava ordens para o paisagista, martelava no telefone, sua voz pingando açúcar para as pessoas do outro lado da linha. Mas, por baixo de tudo, eu podia ouvir a quebra na confiança dela, a falha no controle. Lucas também notou, no café da manhã. Ele mexeu o cereal distraidamente, olhos se movendo em direção ao corredor toda vez que a voz dela cortava o silêncio. "Ela está em uma espiral", ele sussurrou baixinho. Eu bebi meu chá com a firmeza de sempre. "Ela vai perder o fôlego eventualmente." Ele não parecia convencido. Eu não podia culpá-lo. Ao meio-dia, a campainha tocou. Um envelope de correio na mão, assinei sem pensar. Mas no segundo em que vi o remetente, R&C Advogados, percebi que Marcela não estava apenas em uma espiral. Ela estava lutando para se recuperar. O envelope estava grosso. Dentro, uma carta formal do advogado dela, redigida com o tipo de veneno polido que só o dinheiro pode comprar. Um pedido de mediação, um fio finamente velado de ação legal, caso eu não reconsiderasse o fundo e a reintegrasse como beneficiária. Isso me fez rir. Voltar ao acordo financeiro anterior em nome da harmonia familiar. Harmonia familiar, uma maneira elegante de dizer devolva-me o controle ou então. Dobrei a carta cuidadosamente e guardei na minha mesa. Deixe-os tentar. Quando Marcela voltou sorrateiramente para casa naquela noite, sua falsa doçura já havia se esgotado. Ela ficou parada na porta da minha suíte, braços cruzados, olhos semicerrados. "Você recebeu a carta?" Não levantei os olhos do meu livro. "Já falei com o meu advogado." Ela cerrou o maxilar. "Você realmente quer levar isso ao tribunal, me humilhar e envergonhar a família?" Coloquei o livro de lado e encontrei os olhos dela, calmamente. "Você já se envergonhou, Marcela. Eu estou apenas limpando a bagunça." Ela abriu a boca, pronta para argumentar, implorar, ameaçar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas uma respiração longa e aguda, quando a realidade disso se instalou sobre ela. O jogo tinha mudado. Eu não era mais o recurso conveniente e silencioso dela. Eu era a oposição. Mais tarde, naquela noite, coloquei a pasta de documentos na minha bolsa e verifiquei 2 vezes o pequeno cofre escondido no armário. Cópias de cada recibo, de cada transferência, de cada pedaço de evidência que eu precisasse caso isso escalasse. Marcela pensava que ainda era sobre orgulho. Ela não fazia ideia de que era sobre sobrevivência agora. E eu não tinha intenção de perder. As semanas seguintes passaram com uma tensão silenciosa e enervante se instalando sobre a casa, como névoa em cada cômodo, em cada conversa. Tudo carregava o peso do que não foi dito.
Marcela não estava mais pisando forte, nem batendo portas, nem gritando ordens como se eu fosse sua assistente pessoal. Não, ela mudou de tática. A Guerra Fria havia começado. Ela se tornou doce, açucarada e excessivamente educada, daquele jeito artificial e quebradiço que irrita os dentes. Flores frescas apareceram na sala de estar. Ela me ofereceu café da manhã, até me convidou para almoçar uma tarde. Seus sorrisos se esticavam demais no rosto. Era tudo estratégia, claro. Uma performance para os vizinhos, para Lucas, para qualquer um que pudesse estar assistindo. Mas por baixo daquela máscara de porcelana, eu podia ver o pânico, a crescente consciência de que o império, construído sobre o meu silêncio, estava desmoronando enquanto eu permanecia firme. A confiança estava segura, as contas bancárias inacessíveis para ela, meu contrato de apartamento assinado, a data da mudança se aproximando. A decisão de Lucas de vir comigo fez tudo parecer ainda mais permanente. Marcela tinha perdido o controle do dinheiro. Agora ela tentava se recuperar por meio da manipulação. Eu a deixei. Quanto mais ela dançava, mais afundava na própria teia. Numa noite, enquanto o sol se punha e a casa se aquecia naquele brilho dourado da hora, sentei-me calmamente no jardim, podando as roseiras. Lucas pairava por perto, mexendo no telefone, mas eu podia sentir seu desconforto. Ela não vai desistir, você sabe. Ele finalmente murmurou. Cortei uma flor morta do caule. Eu sei que você está pronta para isso. Olhei para ele. Seu rosto jovem, contraído de preocupação. Meu neto, o menino que uma vez se agarrou à minha perna durante tempestades, estava mais alto agora, mas ainda carregava aquela velha suavidade protetora nos olhos. Sorri fracamente. Lucas, eu estou pronta há mais tempo do que você está vivo. Ele riu baixinho, mas não discutiu. Lá dentro, pela janela, avistei Marcela andando de um lado para outro na cozinha, o telefone pressionado no ouvido, a voz baixa e o rosto tenso de frustração. Ela estava perdendo aliados rápido. A notícia se espalhava. A hipoteca não paga, os cartões de crédito cancelados, a dívida crescendo. Ela não conseguia mais cobrir tudo com charme e tempo emprestado. Os amigos que havia selecionado tão cuidadosamente estavam recuando. Os convites diminuíram, os jantares também, e por baixo de tudo eu quase podia ouvir a própria casa exalando, como se estivesse aliviada por se livrar do falso brilho e das performances intermináveis. Ainda não era a vitória, mas a maré estava mudando, e desta vez ela me levava para frente. Aconteceu mais cedo do que eu esperava. Eu fazia chá numa manhã chuvosa de terça-feira, quando a voz aguda e estridente de Marcela ecoou no corredor. Ouvi a porta da frente bater com força, saltos batendo freneticamente contra o piso de madeira enquanto ela corria em direção à cozinha. Não olhei para cima quando ela apareceu na porta da casa, encharcada de frustração, segurando um pedaço de papel amassado numa mão trêmula. Você acha que ganhou, não é? Ela sibilou, acenando com o papel como uma bandeira branca que tivesse pegado fogo. Coloquei a xícara de chá cuidadosamente na mesa, mantendo meus movimentos medidos. Eu não estou brincando, Marcela. Os olhos dela brilhavam com lágrimas não derramadas, mas não eram do tipo que vem da tristeza, não. Eram lágrimas de raiva, do tipo que florescem quando alguém percebe que perdeu o controle e não há caminho de volta ao trono. Acabei de receber isso do banco. Aviso final. Processo de execução hipotecária. Eles estão tomando a casa, mãe. Olhei para a carta, sem surpresa. Eu sabia que isso estava chegando. E o que você quer que eu faça sobre isso? Perguntei, a voz firme oscilando bem naquela borda silenciosa de exaustão e clareza, o maxilar cerrado. Você sabe o que eu quero. Você sempre consertou tudo. Você aparece, escreve o cheque, salva o dia. Então vá em frente, salve agora. Por um momento não disse nada. Deixei o silêncio se estender entre nós, pesado e inconfortável,
do jeito que uma ferida dói antes de sangrar. Então, suavemente, respondi: não. O rosto de Marcela se contorceu numa mistura de descrença e fúria, apertando as feições. Você não pode simplesmente me abandonar assim, depois de tudo o que eu fiz por você? Quase ri. Tudo que ela fez por mim. As palavras tinham um gosto amargo, como cinzas na minha língua. Você quer dizer depois de tudo que eu fiz por você? Corrigi, calma como um lago parado. Marcela, eu salvei esta casa. Eu construí a vida que você desfila ao redor e tenho visto você me desgastar ano após ano, como se eu não fosse nada além de um peso morto. O lábio dela tremeu. Continuei. Você disse aos seus amigos que eu era inútil. Você me chamou de fardo. Deixou claro que eu não era bem-vinda na casa que eu paguei. E agora quer minha ajuda porque as paredes estão desabando? Ela balançou a cabeça, desesperada, em pânico. Não é assim, é exatamente assim. Ela vacilou, os olhos disparando para a janela como se estivesse procurando testemunhas, rotas de fuga, alguém para reiniciar a cena. Mas não havia público dessa vez. Apenas eu e Lucas, que ficamos em silêncio no corredor atrás dela observando. Segui meu olhar, virando-me para vê-lo. Sua expressão não era de raiva, era pior, era de decepção. Mãe, começou, mas a voz falhou, anos de mágoa fervilhando sob a superfície. A bravata de Marcela vacilou completamente, então a máscara caiu, revelando medo, as rachaduras na persona cuidadosamente construída. Perdemos tudo, sussurrou, quase infantil agora. Lucas, nossa casa. Por favor, mãe, só me ajude. Peguei meu chá, saboreando o calor por um momento antes de responder. Eu já ajudei. Disse suavemente. Mais do que você jamais entenderá. Mas confundiu o meu amor com fraqueza. Pensou que meu silêncio significava que você tinha vencido. Seus ombros cederam, a luta se esvaindo enquanto a realidade se instalava. Isso não é punição, acrescentei. São consequências. Ela piscou para conter as lágrimas, mas desviei o olhar da conversa. Pelo canto do olho, vi Lucas se aproximar, a hesitação estampada no rosto antes de passar silenciosamente por ela e me seguir. Marcela permaneceu congelada na cozinha. Seu império de luxo emprestado desmoronava tijolo por tijolo, e pela primeira vez em anos não me senti culpada. Senti-me livre. A chuva havia parado ao anoitecer, deixando o ar fresco e pesado com aquele aroma terroso e fresco, o tipo que sempre me lembra novos começos ou talvez apenas o silêncio após a tempestade. Eu estava sentada na pequena sacada do meu apartamento, uma xícara de chá na mão, observando as luzes da cidade ganharem vida enquanto o crepúsculo se instalava. Lucas sentou ao meu lado, as pernas longas esticadas, o rosto e os olhos normalmente quietos, perdidos em algum lugar no horizonte. Nenhum de nós falou por um tempo. Não havia muito mais a dizer. Marcela havia deixado 3 mensagens de voz nas últimas 2 horas. A mesma súplica frenética, disfarçada de raiva, a mesma negação que a carregou pela vida como um escudo, que ela nunca aprendeu a baixar. Eu não havia retornado suas ligações, e não retornaria. Você tá bem? Perguntou Lucas suavemente, finalmente quebrando o silêncio. Eu olhei para ele, seu perfil afiado na luz que se apagava, o mesmo queixo forte que o seu avô tinha, os mesmos olhos quietos que eu costumava ver quando era criança, confiante e esperançosa. Eu tô melhor do que estive em anos, respondi, com sinceridade. Ele assentiu, mas não sorriu. O olhar voltou para o horizonte. Não acho que ela vai se recuperar disso, murmurou. Após uma pausa, a casa, a dívida, todo vai cair sobre ela de uma vez. Exalei lentamente. A dor no peito ainda estava lá, a dor da mãe, aquela teimosa e inevitável atração de amor que nunca se dissolve completamente. Não importa o quão longe alguém te afaste. Ela escolheu isso, Lucas, eu disse baixinho.
Ela construiu a vida em coisas emprestadas, dinheiro, charme, reputação. Nada disso era real, e coisas emprestadas sempre vêm a pagar. A cidade abaixo de nós zumbia suavemente. Buzinas de carros à distância, o zumbido da vida seguindo em frente, quer você quisesse ou não. Ela continuou me mandando mensagens também, Lucas admitiu com voz baixa, pedindo para eu convencer você a voltar e consertar isso. Sorri fracamente tomando meu chá. Você não é responsável pelas escolhas dela. Eu sei, respondeu ele, mas seus olhos ainda carregavam o peso disso, o peso que eu carreguei sozinha. Ela vai descobrir, acrescentei gentilmente. Ou ela não vai, mas de qualquer forma não é mais nosso para carregar. Uma longa pausa se estendeu entre nós antes que ele finalmente sussurrasse. Eu sempre pensei que você nunca enfrentaria. Inclinei a cabeça, divertido assim como ela. Rimos, um som baixo, mas real, que aliviou algo apertado entre minhas costelas. Me aproximei, afastando o cabelo da testa dele como eu costumava fazer quando ele era criança. Seus olhos se fecharam brevemente com o gesto familiar. Ela não consegue nos definir, querido, disse a ele suavemente. Não você, não mais. Ele abriu os olhos, o canto da boca se levantando num pequeno sorriso genuíno. Você é muito mais forte do que as pessoas pensam, disse. Tomei meu chá, o calor me aterrava. Eu tive décadas de prática. Pela primeira vez de muito tempo, não esperava o outro sapato cair. Não me preparava para a próxima demanda, a próxima injeção envolta em um sorriso. A casa, as dívidas, o fardo, não era meu. Não mais. Eu era livre. E a liberdade que eu estava aprendendo tinha gosto de noites tranquilas na sacada da cidade e, finalmente, paz. Os dias que se seguiram passaram silenciosamente, do jeito que as nuvens passam, sem alarde, quando ninguém está prestando atenção. Eu acordava com a luz do sol entrando pelas cortinas transparentes do meu pequeno apartamento, o cheiro de café fresco da cafeteira que Lucas insistia em preparar todas as manhãs era simples, modesto, mas era meu. E todas as manhãs, como um relógio, o telefone vibrava. Correios de voz, mensagens, algumas furiosas, outras lamentáveis. Marcela! Eu nunca respondi. No início, suas palavras eram ápidas, cheias de indignação e raiva por meu abandono, como ela chamava. A voz tremia, com aquele tom grosso e confiante que sempre quebrava quando as coisas não dobravam do jeito dela. Mas quando os avisos finais chegaram, quando a empresa de hipoteca escalou de lembretes educados para avisos formais, seu tom mudou. As mensagens ficaram desesperadas. Ela implorava. Mãe, eu errei tudo, ok? Mas você não pode simplesmente me deixar assim. Você sempre disse que éramos uma família, que cuidávamos uns dos outros. Por favor, eu preciso da sua ajuda. E então, finalmente, quando eu não respondi, veio o medo real. O desenrolar. Ouvi isso na última mensagem dela, a voz baixa e trêmula, como se as paredes estivessem se fechando. Eles vão tomar a casa, mãe. O banco. Eu não consigo fazer isso sozinha. Apaguei a mensagem. Não por crueldade, mas porque eu já tinha o que podia. Dei cada grama de mim, meu dinheiro, meu tempo, minha paz, por anos. E tudo isso me comprou um lugar na primeira fila da minha própria exclusão na história dela. A casa, aquela que eu guardara, pela qual paguei, nunca foi realmente casa, não depois que as linhas se confundiram, depois que a generosidade virou expectativa, e a expectativa, ressentimento. Ela não me amava, amava o que eu fornecia, e quando isso acabou, seu afeto também. Lucas me encontrou na mesa de cozinha naquela tarde, separando papéis. Ele me observou silencioso, encostado no batente da porta. Mamãe está perdendo a casa, disse, não como uma pergunta, mas como um fato. Assenti, folheando o envelope do meu advogado, os documentos que protegiam o pouco que eu tinha. Aqueles que garantiam que meu futuro não seria engolido pelo dela novamente. Ela me ligou hoje.
acrescentou Lucas, mexendo-se desconfortavelmente. Tentou me culpar, disse que eu era ingrato por escolher lados. Coloquei os papéis no chão e olhei para ele. Você não escolheu lados, querido. Você escolheu limites. Ele exalou, os ombros relaxando um pouco, mas os olhos ainda nublados com aquele velho peso familiar. Parece o mesmo às vezes. Eu estendi a mão e apertei a sua. Não era silêncio. A cozinha se encheu por um momento, exceto pelo zumbido da geladeira e o leve tic-tac do relógio na parede. Finalmente, Lucas falou de novo. O que acontece com ela agora? Pensei sobre isso mais do que provavelmente precisava. A pergunta era simples, a resposta, não. Ela descobre, respondi, com voz calma. Ou não descobre, mas de qualquer forma, não é nosso fardo carregar. Sua testa se franziu levemente. É ruim que eu não sinta pena dela? Balancei a cabeça. É humano. Porque era isso que era, realmente. Humano, bagunçado, complicado. O amor não era algo puro e intocável. Ele se desfazia, se rasgava, às vezes apenas murchava, e o que restava nem sempre era ódio. Você tem permissão para proteger sua paz, Lucas, acrescentei gentilmente, até mesmo da sua própria mãe. Um sorriso fraco puxou o canto da boca dele, agridoce e silencioso. O telefone vibrou novamente na mesa entre nós. Marcela. Eu o silenciei sem nem olhar para a tela. Pela primeira vez na vida, eu não estava lutando para consertar tudo. Não estava me curvando, quebrando, remendando as rachaduras com pedaços de mim. Eu ainda estava enraizada, e nenhuma quantidade de súplicas, raiva ou manipulação poderia abalar isso. Agora, a casa cairia, sua fachada desmoronaria, e eu já tinha reconstruído. O aviso de execução hipotecária veio 2 semanas depois. Não para mim, claro. Eu não tinha mais interesse na propriedade, nem legalmente, nem financeiramente, nem emocionalmente. Mas a palavra viaja rápido em cidades pequenas, especialmente quando é o tipo de notícia que alimenta conversas sussurradas por cima de cercas de jardim e filas no caixa do supermercado. Eu estava voltando do mercado, com um saco de papel pardo sob o braço, quando ouvi as vizinhas conversando. A senhora Lúcia e sua irmã, perto da caixa de correio. Uma pena, a senhora Lúcia dizia, voz baixa, mas tingida de curiosidade. Todo aquele dinheiro na casa, e agora o banco está confiscando? Sua irmã estalou a língua. Ouvi dizer que já colocaram o aviso na porta. Pobre mulher, tão sozinha agora? Eles não me notaram passando, ou talvez notaram, e não me reconheceram. Mas não importava, suas palavras não eram cruéis, apenas inevitáveis, como assistir a uma tempestade se movendo lentamente até finalmente pousar. Continuei andando, cada passo mais leve que o anterior. Mais tarde naquela noite, Lucas chegou em casa com sua mochila pendurada em um ombro, os olhos pesados de preocupação. Ele ergueu o telefone. Ela ligou novamente, disse. Levantei uma sobrancelha, colocando meu chá de lado. Você respondeu? Ele balançou a cabeça. Não, mas eu dirigi até a casa depois da escola. Esperei, sabendo o peso do que ele diria. Em seguida, eles postaram o aviso de execução hipotecária, confirmou calmamente. É real agora, exalei lentamente, olhando para o vapor subindo da minha xícara. Não era alegria que eu sentia, nem satisfação. Apenas soltei a corda final, desamarrei o último nó. Ela terá que ir embora logo, acrescentou Lucas com a voz incerta. Ela está perdendo tudo. Assenti, minha expressão indecifrável. Ela perdeu muito antes do banco se envolver, porque essa é a verdade, não é?
Você pode perder relacionamentos, pessoas, confiança, tudo, sem um documento legal para provar isso. A papelada só chega eventualmente. Lucas sentou na minha frente, o maxilar apertado. Não sei como me sentir, disse. Eu forneci, disse gentilmente. Triste, bravo, aliviado, tudo isso. Ele admitiu, passando a mão pelo cabelo. Estendi a mão sobre a mesa, descansando minha palma sobre a dele. Sua pele estava quente, firme sob o meu toque. Está tudo bem não sentir só uma coisa, sussurrei. Você tem permissão para sentir tudo. O quarto ficou silencioso por um tempo, exceto pelo zumbido distante do tráfego da cidade através da janela. O mundo lá fora continuava se movendo, indiferente às guerras silenciosas travadas a portas fechadas. Finalmente, Lucas quebrou o silêncio. Você acha que ela virá aqui quando isso acontecer? Considerei a pergunta, a possibilidade de Marcela aparecer na minha porta, desesperada, desenvendando-a. Ela poderia, disse honestamente. Mas desta vez, não abriremos a porta. Ele deu de ombros, facilitando a decisão, aterrando-a como raízes se estabelecendo em um novo solo, e eu quis dizer, se a porta, figurativamente e literalmente, estivesse fechada agora, trancada, não de raiva, não por despeito, mas em proteção, para mim, para Lucas, pela frágil paz que estávamos finalmente construindo, longe da teia tóxica de expectativas e manipulação. Enquanto a noite se aprofundava e sombras se rastejavam pelas paredes, fiquei perto da janela, olhando para a rua tranquila abaixo. Pensei na casa que uma vez eu lutei tanto para salvar, as paredes que consertei, o chão que poli, as memórias empilhadas em camadas sobre cada camada de tinta. Não era mais minha. Nunca tinha sido realmente. Mas aqui, neste pequeno apartamento ensolarado, cercado de coisas simples que eu escolhi para mim, finalmente senti o que eu perseguia por anos: liberdade. Ela não veio envolta em grandeza ou aplausos, chegou silenciosamente, nos calcanhares de perda, carregando nada mais que paz. E eu percebi que isso era o suficiente. Nunca pensei que seria tão quieto. Não solitário, não vazio, apenas quieto. Os últimos caminhões de mudança tinham saído da casa de Marcela, o que costumava ser a casa dela, uma semana atrás. Eu não passei por lá. Não precisei. Os sussurros pela cidade preencheram cada detalhe, como um quebra-cabeça, peças se encaixando. O banco tomou a posse. Os novos donos eram alguma empresa de investimentos, já esboçando planos de destruir o lugar, vendê-lo e listá-lo pelo dobro do preço. A ironia não passou despercebida para mim. Depois de tudo isso, depois das brigas, da manipulação, das palavras cruéis, ainda seria vendido, só que não nos termos dela. Marcela, bem, ninguém sabia realmente onde ela tinha ido parar ainda. Algum motel nos arredores da cidade, talvez o quarto de hóspedes de um amigo temporariamente. Diziam que ela queimou muitas pontes quando a verdade começou a vir à tona. As dívidas não pagas, as mentiras, as histórias presunçosas que não se sustentaram uma vez. O aviso de execução hipotecária estava pregado na porta da frente dela. Eu não tinha notícias. Ela tentou algumas vezes, mensagens de voz que variavam de desculpas chorosas a culpas envenenadas. Eu não as retornei, não podia, não por ela e nem por mim. Esse capítulo estava encerrado, fechado, de repente. Se estou sendo honesta, era uma quinta-feira ensolarada quando Lucas e eu desempacotamos a última caixa do meu apartamento. Nada extravagante, apenas fotos emolduradas, livros antigos, algumas bugigangas gastas que me seguiram de casa em casa por décadas. Elas não valiam muito no papel, mas carregavam o peso de cada versão de mim. Eu fui a jovem esposa, a mãe determinada, a mulher que se quebra silenciosamente, aquela que finalmente se levantou.
Lucas sentou-se com a última foto, uma pequena foto dele quando criança, empoleirado no meu colo, nós dois sorrindo como se o mundo ainda não tivesse ficado complicado. Tem certeza de que não quer pendurar isso? Ele perguntou, segurando a foto com um sorriso provocador. Sorri. As bordas do meu coração amoleceram. Não, eu quero, mas não aqui. Caminhei até lá, peguei a moldura com cuidado e a coloquei na mesa de cabeceira, ao lado da minha cama. Não na sala de estar onde os convidados poderiam ficar boquiabertos, não em uma lareira para exibição, apenas em algum lugar particular, meu. Ficamos ali por 1 minuto, a luz do sol cortando o chão em linhas douradas e quentes. Parece estranho, admitiu Lucas, colocando as mãos nos bolsos. Bom estranho, mas ainda estranho. O novo sempre é, respondi suavemente. Ele assentou e olhou para a cozinha modesta, o pequeno, mas arrumado espaço de convivência. Tem certeza de que está tudo bem em reduzir tanto assim? Depois de tudo, segui seu olhar, deixando-o pousar no ambiente simples. Não era um espaço amplo, casa com luminárias importadas ou pisos polidos. Não era o quintal bem cuidado ou a sala de jantar chique com o lustre que eu nunca realmente gostei. Era o suficiente. É engraçado, pensei, cruzando os braços frouxos. Todos aqueles anos pensei que espaço e metragem quadrada significassem segurança, mas acontece que a paz ocupa muito menos espaço. Lucas riu baixinho. Acho que faz sentido. Passamos a tarde em companhia tranquila, reorganizando algumas coisas, pendurando prateleiras, compartilhando uma refeição que não foi interrompida por tensão ou expectativa. Pela primeira vez em anos, o jantar não foi comido com mandíbulas cerradas ou ressentimento silencioso fervendo sob conversa forçada. Era pacífico. E naquela noite, enquanto a cidade zumbia suavemente além da minha janela, finalmente me permitiu o luxo mais simples de todos: descanso. Sem medos incômodos, sem questionar meu lugar sobre o teto de outra pessoa, sem matemática mental calculando o quanto mais eu poderia dar antes que não restasse nada de mim. Apenas quietude. Adormeci com o mais fraco sorriso curvando meus lábios, sabendo que havia pagado todas as dívidas financeiras, emocionais e espirituais. E em seu lugar, eu tinha comprado de volta a única coisa que ninguém poderia fingir, forçar ou fabricar: paz. Agora me diz, se você estivesse no lugar dela, teria coragem de enfrentar uma filha ingrata e lutar por seus direitos? Você acha que o neto, Lucas, será a chave para mudar essa dinâmica familiar? Por quê? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. Se você gostou do vídeo, clica em curtir e se inscreve no canal também, assim você não perde nenhuma história emocionante. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10, para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Ah, assista também ao vídeo que agora está aparecendo na sua tela. Até breve!